Nosso horário já chegou, 20 horas. Boa noite a todos, muita paz. Nós, antes mesmo de fazermos a nossa oração e passar a palavra para o nosso anfitrião, Haroldo Machado, falando de um tema muito interessante nessa noite, gostaríamos de fazer um alerta pertinente a essa ferramenta que nós estamos usando, que é um pedido para que todos possam silenciar o seu microfone enquanto o nosso palestrante vai estar com a palavra. Também inibir o vídeo para que a gente todos possam realmente prestar atenção apenas no palestrante. Então, a partir de agora, nós pedimos aí, quem estiver com o vídeo e áudio ligado, por favor, desligue os dois. Quando nós finalizarmos a nossa palestra, nós teremos aquele bate-papo legal, onde todos podem dar o seu oi, falar sobre a palestra, fazer alguma pergunta, enfim, temos aquele momento de troca, né? Tão importante para todos nós. Então, agora, nós vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos. Tem alguém com o áudio aberto aí, falando no fundo. Vamos retomar a prece. Depois a gente vai... Na edição, a gente faz a partir da fala do Haroldo, tá, Rafa? Nem prece, para não ter interferência. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhinhos e fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um dia de oportunidade. Nos ampare o esforço da noite. Diante das circunstâncias da vida, estamos ainda desejosos de colocar a sua mensagem à luz da doutrina consoladora, em favor de inumeráveis lares, de inumeráveis irmãos. Que nesta noite possamos ser tomados pelo seu Espírito amoroso, colocando em nossos corações aqueles recursos que estamos precisando, que se estenda aos nossos lares, familiares e, sobretudo, à grande família humana. Que a sua paz possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Passo a palavra nesse momento ao nosso companheiro Haroldo Machado, para que ele nos traga a boa nova da noite. Meu irmão, que Deus o inspire e o abençoe. Obrigado, Carlinhos. E na hora que der uns 5 minutinhos para encerrar, você me dá um toque, tá? Ok? Tranquilo. É com você. Boa noite a todos. Que a vigorosa e a afável paz do divino e do celeste amigo das nossas vidas prossiga a envolver a todos nós. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o carinho, a oportunidade que, mais uma vez, essa casa, essa oficina de Jesus, essa oficina de luz, que nos dá essa oportunidade bendita de, mais uma vez, todos nós nos podemos nos conectarmos agora, não podendo mais temporariamente, mas podemos nos conectarmos desse recurso que o Espiritismo tanto nos ensina, que é a força mental, que é a energia do pensamento, que é o magnetismo, que não existe distância, que não existe barreira que impeça esse circuito mental que está sendo feito nesse instante. Se nós tivéssemos a clara evidência para ver a verdadeira reunião mediúnica que está acontecendo agora, com a presença dos espíritos de luz nas nossas casas, do que está sendo fornecido,
nossos olhos encheriam de lágrimas, como diz lá no livro dos Mensageiros de Chico Xavier, quando numa parte André Luiz vai adentrar um templo espírita, a um centro, e ele se ajoelha, ele fala que se nós encarnados pudéssemos vislumbrar do que acontece numa reunião espírita ou religiosa, seja ela séria qual for, com o propósito do bem, nós entraríamos ajoelhados. E o mesmo acontece agora pela força mental. Essa oportunidade que é nos dada de nos reunirmos em torno desse verdadeiro tesouro que é o Evangelho de Jesus, aonde cada palavra, aonde cada reflexão, aonde cada sermão, aonde cada bem-aventurança, aonde cada alegoria, cada parábola elaborada por Jesus se transforma em verdadeiras pérolas de luz que vai formando esse colar de riquezas espirituais, que vai enriquecendo e embelezando as nossas almas de valores e de virtudes, que, como ele mesmo já nos orientava, que quando nós, aqui na Terra, ainda estivéssemos aqui, que nós não valorizássemos tão somente a busca do ouro de forma desenfreada, mas que nós buscássemos os verdadeiros tesouros, aqueles que os ladrões não roubam, que as traças não comem e que a ferrugem não corrói, que são os valores imperecíveis, que são os valores que transcendem o material, que transcendem a materialidade, que vão além desta vida, da qual esses valores que já aqui na Terra já nos proporcionam um pedacinho do reino dos céus dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos. Então é com essa alegria cristã, vislumbrando do magnetismo de todos vocês que está me sendo emitido agora nesse instante da atenção, que nós vamos falar de uma temática hoje bastante intensa, porque nós estamos passando nesse exato momento por ela, que é a questão da pandemia. Um tema bastante complexo, bastante amplo, que poderíamos aqui abrir várias vertentes, mas o tempo não nos permite, que podemos olhar, analisar essa temática de vários ângulos, de vários aspectos a serem considerados. Mas hoje, em específico, nós queremos vislumbrar o nosso foco, a nossa reflexão para o entorno dos resultados e da consequência dessa situação que é a pandemia. Nós estamos enfrentando neste momento no planeta Terra de uma pandemia jamais vista neste século, uma situação inédita que quase todas as nações do mundo estão atravessando. Milhares de espíritos encarnados estão sofrendo, recebendo de uma forma ou de outra os impactos dessa pandemia. E nós queremos trazer o nosso foco para essa importância que o eu individual tem de resultado, de consequência, diante do meu comportamento, diante dessa situação, que é a pandemia. Ao mesmo tempo que, somado o meu comportamento com os meus resultados e as consequências, somado com o coletivo de cada um de nós, diante dessa situação. E essa situação do eu pessoal, o meu comportamento, a minha participação, a participação de nós no coletivo, refletindo no planeta, no mundo, os resultados que podem ser positivos ou negativos, que essa situação está nos convidando, cada um, refletir no seu interior, que é a questão da pandemia, que agora nós vamos trazer para esse holofote poderoso.
por essa luz que veio iluminar o nosso raciocínio, que veio nos explicar situações antes inexplicadas, situações ainda não entendidas, que nenhuma filosofia alcançou galgar, mostrando para o homem a sua transitoriedade na Terra, a sua transcendência além do túmulo, abrindo os nossos horizontes, para que possamos agora vislumbrar de situações como essa, dessa filosofia, dessa ciência, como vai responder Kardec lá no livro que é o Espiritismo, que é uma ciência nova que ensina ao homem, que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo extracorporal. Então, essa ciência vai nos situar. Quem somos, da onde viemos, quem somos, quem é a nossa essência, onde estamos, por que estamos, para onde vamos e como proceder no planeta. Então, essa ciência explica com muita tranquilidade as dores humanas que essa pandemia está causando em cada um de nós nesse momento. Mostrando o reflexo de uma sabedoria por detrás de tudo isso. De uma sabedoria que não erra. De uma sabedoria suprema que não se engana. De uma sabedoria suprema que está em vigília constante. Mas só podemos vislumbrar desta forma se elevarmos, como diz os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, se elevarmos o nosso ponto de vista acima do terra-terra. De compreendermos a destinação da terra, de compreendermos a característica moral da terra, que os benfeitores nos revelando as categorias do mundo, o nosso mundo estagia no mundo de provas e expiações, aonde ainda, como alunos aqui nos matriculamos, mergulhamos nessa escola bendita chamada carne e chamada terra, o mundo interior e o mundo exterior. Experimentando as experiências de duas mestras sábias da nossa existência, que é o amor, que nos dá as lições mais profundas da vida, que nos faz sentir emoções divinas jamais sentidas, que nos desperta para o belo. Quando assim nós elegemos pelo livre-arbítrio a buscar o amor, buscar a paz, a harmonia, ou temos a outra mestra, que na maioria das vezes, não são todos os casos, que aqui não é especificamente vamos trabalhar a dor, mas na maioria dos casos de nós espíritos ainda em provas e expiações, ela ainda é uma mestra mais rigorosa. Quando nós saímos do caminho do amor, como diz João Paulo, quando saímos do caminho do amor, quando desviamos da lei moral, da lei de Deus, da lei de amor, dessa essência que somos criados à imagem e à semelhança de um Criador, que, como diz João, é a imagem, é o amor, é a essência, logo nós somos a imagem e a semelhança do amor, somos criados para amar. Eis a mestra nos advertindo, nos corrigindo, nos convidando a retornar, a refazer caminhos através das expiações ou de provas difíceis. Tudo no intuito de nos fazer crescer. Então, a doutrina espírita nos permite a penetrar através dessa tomografia espiritual da nossa existência, dessas lentes poderosas que ele veio traçar, que é a reencarnação e a imortalidade da alma, duas ferramentas extraordinárias que nunca mais a humanidade foi a mesma, depois que o ínclito codificador as comprovou.
que os Espíritos vêm nos revelar essa boa nova, trazida de forma alegórica, proposital por Jesus, porque ainda não tínhamos a capacidade de compreender. E de uma forma pedagógica, esperando que a evolução chegasse, científica, tecnológica, para que pudéssemos hoje gozar de instrumentos para comprovar a imortalidade e a reencarnação como fatos. Embora ridicularizada e de forma negada sistêmica por alguns materialistas. Mas coube essa doutrina veneranda nos levar para um monte mais alto, para vislumbrarmos desse grande horizonte que já não nos limita mais a nossa visão no túmulo, que mostra que túmulo e berço são apenas marcos de uma existência terráquea, que não é o começo da vida no berço e nem o final no túmulo, que nós não somos um livro começando pelo preâmbulo dessa existência, não. Somos apenas cada existência uma página, compondo um livro já escrito a sério. Somos transeuntes, viajores siderais do universo. Candidatos a adentrar, a viajar nas várias moradas que Jesus já nos prometia há 2000 anos atrás. E hoje as conquistas tecnológicas, astronômicas já vislumbram as galáxias, mostrando que o planeta Terra é apenas um grão de areia na sua imensidão cósmica, ampliando o nosso horizonte. E assim, com todas essas ferramentas, nós podemos compreender esse momento. E para buscar esse momento, para entender os motivos pela qual nós temos que enfrentar situações como essa na Terra, nós gostaríamos aqui de lembrar uma obra extraordinária do grande escritor português José Saramago. Que esta obra, pelo seu gigantismo, com que Saramago descreve a mensagem que ele quer passar na sua obra literária, lhe deu o Prêmio Nobel de Literatura. Tamanha grandiosidade do peso dessa obra, que ao me deparado com essa obra de Saramago, me lembrei dos dias que nós estamos vivendo, justamente da atualidade. Dias confusos para uns, de medo, dias de tormentas, de incertezas para outros, dias de verdadeiros, como eu escutei um repórter, não me lembro o nome agora, falar que a nossa pandemia tem virado um verdadeiro pandemônio. Mas quando lemos José Saramago e refletimos com ele, nesta obra intitulada Um Ensaio sobre a Cegueira. É interessante que quando lemos o título da obra, nós vamos entender que José Saramago vai falar sobre cegueira, sobre cegos fisiológicos. E quando começamos a ler, nós vemos que não. Que ele, numa ficção que ele cria, numa ficção querendo trazer a realidade de um mal moral, das verdadeiras enfermidades morais que enfermam uma sociedade, indo lá nas raízes das aflições, das mazelas morais de nós terráqueos, Saramago, usando da sua ficção crítica, porque ele quer passar uma mensagem de viagem interior para cada um de nós. Ele começa, se eu não me engano, lá em 1995 ele escreveu essa obra. E ele começa de uma forma de ficção, simular uma situação de pandemia. De uma pandemia diferente, que começa com um homem dentro do seu carro, logo ele se percebe cego.
Mas essa cegueira é uma cegueira diferente. Porque não é uma cegueira que leva ele à escuridão total. É como se uma outra visão dentro dele, é como se ele conseguisse ver agora de uma forma mais clara coisas que ele não via antes. Como se aquilo o tivesse convidando para ver coisas interiores do seu comportamento que não era visto antes. Era como se fosse visto o comportamento para ver o comportamento das outras criaturas, para que um se visse um no outro e que viajasse interiormente diante de si. Porque José Saramago vai chamar, era como se a sociedade daquela história, daquela ficção, tivesse mergulhado num mar de leite branco, que ele vai chamar de cegueira branca, de uma cegueira que dá um poder de ver além do que os olhos, obscurecidos por uma cegueira moral, obstruía. Então, essa cegueira vai espalhando para os vários personagens. E é interessante que José Saramago não cita nome. Não cita nome, cita só qualidades do personagem. Propositadamente para que nós fôssemos convidados a identificarmos com eles. E essa cegueira, de forma pandêmica, de forma avassaladora, vai se alastrando para toda a sociedade. E logo o governador da cidade toma uma providência. Num estado de quarentena, manda todos aqueles que estão contaminados para um prédio antigo, mal cuidado, que antigamente funcionava, segundo Saramago, na sua ficção, um manicômio. E ele sendo convidado agora a viver em agrupamento, como agora muitos de nós estamos sendo convidados a ficar mais junto do nosso lar, ficar mais tempo na convivência junta. Agora ali eles estão convivendo no manicômio, que serve de uma espécie de abrigo para que eles possam passar a quarentena até que descubra a vacina, a cura dos motivos daquela cegueira. Mas a convivência, como já era esperado, começa a viver um verdadeiro pandemônio. A situação precária, a sujeira do lugar, a comida escassa. Eles começam, a maioria, mostrar quem realmente eles são, porque agora as máscaras caem. Agora eles conseguem mostrar quem verdadeiramente eles são. E que aquela situação vai os colocando para que eles se mostrem como eles são, porque muitos começam, alguns se desesperarem, outros a furtar o alimento que já era dado de forma escassa para todos. Um grupo de pessoas jamais começam a violentar-se as mulheres em troca de alimentos. E naquele verdadeiro, aparentemente, aproximadamente de um holocausto, da qual eles estavam ali em quarentena, que eles poderiam fazer tudo diferente se eles dessem as mãos, se eles se unissem, se ajudassem os outros. Mas essa cegueira de querer só para si, da indiferença, da falta de sentido, da falta de senso para com o próximo, faz com que eles transformem aquele manicômio num verdadeiro pandemônio, numa verdadeira confusão. É um desrespeitando o outro, a maioria, violentando as mulheres, agredindo, contrabandeando os alimentos, os guardas demonstrando toda insensibilidade para com os que lá estavam alojados, totalmente diferença. O governo sem preocupar com aqueles homens que ali se encontravam, que eram criaturas humanas, simplesmente o expurgando como se eles fossem leprosos da época de Jesus. Mas o que Saramago quer mostrar com isso?
Saramago quer nos mostrar que não é a crise da pandemia que os levou a viver naquela devastação moral. Eram porque eles já eram criaturas más antes de ingressar naquele prédio, naquele antigo manicômio. Porque não é a crise financeira, de saúde que nos mostra, que nos transforma. Nós apenas nos mostramos como nós realmente somos, diante da dificuldade. Aqueles que são bons continuam sendo bons e colocando toda a sua potencialidade de bondade maior. De forma mais efetiva, como nós vemos hoje, diante dessa situação difícil que estamos enfrentando na Terra, de forma universal, criaturas que se desdobram noites adentro a descobrirem remédios, vacinas, para que tragam-nos o alívio a todos. De todos os cientistas, de todos os cantos do mundo se unem. Médicos que abandonam seus lares nessa época de pandemia, que deixam seus entes queridos, muitas das vezes em lágrimas. Eu conheço alguns que não estão tendo convivência com seus filhos porque estão renunciando, estão no campo de frente, lidando com os enfermos da pandemia. Ou de enfermeiros que dedicam a vida ali também, de auxiliares, desde os atendentes dos hospitais que estão ali diuturnamente para receber com um sorriso no olhar, aos motoristas de ambulância, assim vai, os trabalhadores que estão nos trabalhos essenciais para nos dar o alimento, a operadora de caixa do supermercado, da padaria, do posto de gasolina, que estão ali dando a sua vontade, dando a sua vida, a sua dedicação, para que podemos passar de forma mais amena, essa situação, mostrando a sua bondade, mostrando o que tem de si diante da crise. E aqueles outros, no oba-oba, usando das mentes frágeis para ganhar vantagens nesse momento, como nós temos visto, não precisamos falar. Situações gravíssimas, onde homens se corrompem no momento mais grave. Contrabandeando respiradores, superfaturando hospitais de campanha, aonde nós temos visto nos supermercados criaturas de formas egóicas encherem seus carrinhos como se o mundo fosse acabar, não pensando no próximo, fazendo com que os alimentos aumentem o preço. Ou muitos comerciantes apoiados nessa cegueira que Saramago está denunciando, aumentando o preço de coisas essenciais de forma exorbitante. E esses comportamentos, desde os mais graves aos mais pequenos, vai se mostrando à sociedade qual que é o verdadeiro mal, qual que é o verdadeiro vírus que já existe dentro dela. Porque nós vamos ver criaturas que não respeitam o mínimo de que homens que estão estudando o vírus, que estão estudando a pandemia, de especialistas, recomendam e negligenciam situações tão simples, que é lavar as mãos, passar o álcool em gel, manter o distanciamento social, estão fazendo festas particulares para satisfazerem os seus prazeres, as suas vaidades.
É esse vírus que Saramago vai denunciando na sua obra. Que não é o mal, não é aquela pandemia que chegou, era a pandemia moral de cegueira que já existia. Que essa era a cura para a verdadeira cegueira. Que José Saramago detecta com precisão, de forma de ficção, nos levando a refletir diante dos nossos comportamentos, de viajarmos interiormente, de analisarmos cegueiras, não físicas, mas mentais, como vamos trabalhar lá na frente. Mas um grande estudioso do comportamento humano, também teve a oportunidade de detectar esse vírus, esse câncer moral na sociedade. O nosso ínclito codificador Allan Kardec, inspirado nos espíritos superiores, na função de educador que traz, conseguiu vislumbrar das maiores mazelas morais que a criatura humana tem atrasado o seu progresso na Terra. Que os espíritos vão nomear dessa cegueira grave, dessa pandemia coletiva, salve as exceções, que Allan Kardec e os espíritos superiores vão chamar de orgulho e egoísmo. O pai, o gerador de todos os vícios morais da humanidade, segundo os espíritos superiores da codificação. Todas as mazelas morais que ainda nos impedem o progresso é oriunda desse câncer da sociedade, chamada orgulho e egocentrismo, que cada um de nós trazemos em potenciais para serem eliminados. Ainda é herança de uma natureza animal, primitiva, que nós devemos, como diz Lázaro, transformar em sentimentos. Lá no Evangelho de Jesus, transformarmos em sentimentos elevados, em educarmos as emoções, em educarmos sentimentos. Então, trabalhando essa questão do egoísmo e do orgulho como essa maior cegueira, que José Saramago chama de cegueira branca. Dessa cegueira que nos faz ver além para podermos viajar para dentro de nós mesmos e nos nos conhecermos. De uma cegueira que, na verdade, traz a luz, traz a clarividência. De uma cegueira muito parecida com aquela que ocorreu com o nosso querido Paulo de Tarso, que quando Saulo experimenta essa cegueira, mas para ver a luz que ele já trazia dentro dele, viajando para dentro de si, ele consegue vislumbrar da luz do Cristo, da sua própria luz, de refazer caminhos. Então, Kardec, trabalhando essas questões, dos motivos do câncer, da causa das misérias ainda da sociedade, do mundo, de fazê-la ainda ser caracterizada como um mundo de expiações, de dores, de provas, de lutas difíceis. Vai dar um nome também, os espíritos trabalhando um dos efeitos mais graves dos efeitos colaterais desse câncer, desse egoísmo do orgulho, vai chamar de indiferença moral. O que Leon Denis, debruçando diante desses momentos, também profundo conhecedor do comportamento humano, sobre as lentes poderosas do espiritismo, conseguiu chamar de crise moral. José Saramago, a cegueira branca,
Leon Denis, a crise moral, e os espíritos superiores vão chamar lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item obediência e resignação, vão chamar de indiferença moral, da qual eles trabalham o parágrafo da seguinte forma, que cada época está marcada pelo seu vício e pela sua virtude, que a virtude da nossa época é o crescimento intelectual. É inenarrável quanto nós já crescemos intelectualmente. Quantas coisas maravilhosas podemos fazer com a tecnologia, quanto avanço em prol do progresso moral, espiritual, intelectual da criatura. Quantos avanços, quanto crescimento. Marca essa época os homens tecnológicos. Mas eles comentam que o vício moral da nossa época a ser combatido é a indiferença moral. Essa cegueira da alma. Esse efeito colateral gravíssimo do orgulho e do egoísmo. Esses dois geradores de várias cegueiras que existem nas nossas almas. Que, como vai nos dizer o querido Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico, lá no livro Construções do Amor, onde ele trabalha a lição cegos. Que agora ele vai mostrar, como José Saramago quer nos mostrar nessa obra, o Ensaio sobre a Cegueira. Como ele titula lá, que a cegueira fisiológica, ela traz graves angústias e sofrimento para aqueles que a experimentam. A cegueira física. Mas a verdadeira cegueira, olha bem, como Emmanuel coloca, mas a verdadeira cegueira é aquela em que a mente obscurecida na noite da revolta e da ignorância, a mente que se deixa obscurecer por esses dois vermes chamados ignorância moral e revolta. Quanta tragédia para si mesmo e para o progresso individual e coletivo esses dois vermes têm trazido para a nossa alma: a ignorância e a revolta. Duas irmãs que andam juntos, que cega a verdadeira visão, que é a mente, de que Emmanuel vai trabalhar também para entendermos melhor, lá no livro Indulgência na Mediunidade do nosso querido Chico, da qual ele vai nos falar no item chamado Ver. Emmanuel começa o capítulo da seguinte forma. Ele vai falar que os olhos, que a visão, não se limita aos olhos físicos. Olha que coisa interessante. A visão não se limita aos olhos físicos. É uma propriedade complexa e ampla da mente. É uma visão, é uma propriedade ampla e complexa da mente, da alma. Então, a verdadeira visão está na alma, está na nossa essência, está no que somos. Por isso que Jesus já falava que os olhos são a candeia da alma. Por que os olhos são a candeia da alma? Porque elas são o instrumento, é o médium pela qual o espírito que ele traz de conquistas morais e espirituais, ele consegue vislumbrar e ver só o que está ao seu alcance, as coisas espirituais. Por isso Jesus advertia que os olhos são a candeia da alma. Se os nossos olhos forem luz, todo o corpo será luz, porque vamos vislumbrar além do mal, vamos ver a luz, vamos ver a beleza, o belo, o bom, vamos ver o amor divino, vamos conectar com coisas superiores. Mas se a nossa mente é trevas, se a nossa mente, como Emmanuel vai dizer lá no Construções de Amor, está obscurecida nesses dois vermes da revolta e da ignorância, todo o nosso corpo andará em trevas, será trevas. E por isso que ele nos falava como pedagogo, que para estar ao alcance da sua mensagem, ele dizia muito bem isso, as condições. Por isso que ele falava, eu falo para aqueles que têm olhos, que
tem ouvidos de ouvir, que tem olhos de ver. Olhos de ver, olha que interessante. Porque Emmanuel, nessa mesma mensagem, vê, ele vai colocar da seguinte forma, que no mundo, a maioria enxerga. Aqueles que não sofrem a prova da cegueira física enxergam. Mas tão poucos no mundo conseguem ver alguma coisa. Tão poucos no mundo conseguem ver alguma coisa. Então, enxergar e ver são coisas diferentes. E podemos dizer com Rubem Alves, talvez inspirado nessa fala de Jesus, porque também é um pedagogo emérito, um pedagogo de almas, Jesus, talvez inspirado nele, teve a oportunidade de nos dizer que nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos, porque só vê beleza no mundo quem tem beleza de si, quem tem beleza dentro de si. Olha que amplitude. Então é essa visão que o Espiritismo veio abrir as nossas visões. Quando Jesus, nós temos uma palestra nessa temática, o cego de Jericó, quando Jesus vai visitar lá em Jericó, e encontra aquele cego mendigo, que não tem nome, que também propositadamente é anônimo na passagem, que não está em Jericó por acaso, porque nós vamos analisar que Jericó é o mundo moderno dos dias atuais, onde a criatura está imersa nesse perfume que significa Jericó. Jericó do grego significa perfume. Está hipnotizado, está entregue às paixões totalmente da carne, esquecido do culto das coisas espirituais, das coisas que elevam. Então Jesus visita a terra da cegueira, a terra de Jericó. Ele não vai lá como oftalmologista, como diz Haroldo Dutra, fazer cirurgias em olhos, não. Ele vai fazer, além de dar as vistas físicas para aquele homem, através do seu magnetismo, que para ele não tinha trabalho nenhum, ele vai fazer uma cirurgia moral naquele homem. Uma cirurgia espiritual, que mudaria para sempre o seu destino, os seus caminhos, que agora ele já não mais enxergaria, mas ele via. Porque ele já estava completamente entregue às mãos do Divino Mestre. Então, o Espiritismo é as mãos invisíveis do Cristo, nos mostrando os porquês que inculcam as melhores mentes, os sábios, os poetas, os filósofos, os cientistas, os homens simples. Todos veio falar numa linguagem, não numa linguagem que só os catedráticos entendem. Veio falar o alfabeto divino, como diz Lázaro, lá no Evangelho de Jesus. E a primeira palavra, o amor. O segundo, a redenção. Porque ela abre os túmulos vazios, nos convidando a vislumbrar a vida por um ângulo mais diferenciado. É como se estivesse com o melhor telescópio agora, nesse instante, que é a doutrina de Jesus, e nós vislumbramos dessa visão aclarada. Porque quando vamos estudar, lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, Lei de Destruição, que eu gosto de chamar de Lei de Transformação, nós vamos entender o porquê, aonde Kardec começa trabalhando as questões, separando uma coisa da outra. O que é destruição abusiva pelas paixões e ignorância do homem, que não leva a nada, só a mais sofrimento para nós, e aquela destruição natural que independe do homem. Os tsunamis, os terremotos, muitas das vezes os vírus, as pandemias que estamos enfrentando agora, situações que escapam do nosso controle. E nós sabemos que vem de uma ordem maior.
É necessário entendermos muito bem a diferença dessas duas para podermos entender esse momento. Então, Kardec, de forma precisa, indaga dos espíritos se a lei de destruição é uma lei que está na natureza. Se a lei de destruição está na lei da natureza. E os espíritos respondem ao grande mestre Kardec que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. Vírgula. Mas o que chamamos destruição, olha o interessante, o que nós entendemos como destruição, nós encarnados, aprendizes, não passa de transformação. E acrescenta os espíritos. Para a melhora moral de todos os seres da Terra. Então, o que é destruição é transformação. Agora vamos entender lá na frente como acontece essa transformação. Através da destruição, da lei, dos flagelos, os benfeitores vão trabalhar de flagelos destruidores, de tsunamis, pandemias, terremotos, maremotos, situações individuais, provas expiações coletivas, iguais que nós estamos vivendo agora, que mereciam uma outra parte de estudo, que tem que ter mais tempo, mas podemos fazer uma síntese aqui, quando Kardec, na questão, se eu não me engano, 737, pergunta dos espíritos, por que fere Deus as criaturas com os flagelos destruidores? E olha que resposta interessante os espíritos vão dar para Kardec e para nós. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não vos dizemos que é necessário a destruição para a melhoria moral dos homens? Para fazê-la crescer mais depressa, para acelerar. Então, quando o Criador quer acelerar o progresso que está preso por esse cegueira chamado orgulho e egoísmo, quando ele está preso, travado nesses dois cânceres da alma, que trava o progresso, que é o maior inimigo do progresso moral, segundo os espíritos, contrário à lei de amor, quando Deus quer fazer uma cirurgia como um excelente médico, que não está preocupado com a dor da cirurgia e nem com o pós-cirúrgico, porque ele vê que aquele câncer é ameaçador, pode ocorrer uma metástase e levar o paciente à morte, ele foca no extrair o câncer. Então, quando Deus quer extrair esse câncer moral, quer fazer progredir a humanidade mais depressa, permite que situações como essa ingressem na nossa vida no planeta, para fazer progredir mais rápido. Mas como nós lembramos do estudo lá do Paulo Sérgio, quando ele fala lá dos sinais do tempo do livro A Gênesis, nós vamos trabalhar que já nos tempos de regeneração já não seriam mais as entranhas da terra que sofreriam transformações, mas seriam as entranhas morais. Seriam as entranhas morais. Então, conclui os espíritos nessa mesma pergunta. O que demoraria séculos para se extirpar do mundo, do planeta, com essas situações, duram apenas alguns anos, ou pouco tempo. Mas é necessário olharmos o objetivo. E ele faz uma outra pergunta para encerrar. Quando ele indaga na outra questão, 738, do Livro dos Espíritos. Mas não poderia Deus ter outros meios de fazer que não fosse dos flagelos, que não fosse através da dor, fazer progredir a humanidade? Olha que pergunta interessantíssima. E os espíritos, sim, e o faz todos os dias, dando ao homem a capacidade de conhecer o bem e o mal, de discernir, mas o homem sempre faz o contrário. Alimentado pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Então, eis que é necessário os projetos. Nesses momentos graves.
E quando nós vamos vislumbrando dessa lei, a lei de destruição, entendendo a situação dessa pandemia, entendendo a situação desse momento, a nossa fé se amplia, porque agora ela é apoiada na razão, apoiada na lógica. Nós sabemos que não estamos só, que existe um Criador que não dá fardo pesado para o ombro de ninguém. Cada um passando segundo a sua carga de necessidade. Como diz Raul Teixeira, como um imã que nós trazemos, que nós atraímos aquilo que temos a necessidade. Aqueles que não têm, repelem. Cada um passando a prova coletiva e, ao mesmo tempo, passando a individual, porque somos espíritos diferentes, com cotas de necessidades diferentes. Então, nós temos aqueles que estão desencarnando pela pandemia, temos aqueles que estão ficando internados, aqueles que nem sequer têm sintomas, ou aqueles que nem sequer vão adoecer, ou aqueles que estão passando pelo desemprego da situação econômica, ou aqueles que estão perdendo o emprego, aqueles que têm situação econômica, e aqueles que estão na missão de ajudar. E conta para refletirmos uma fábula dos índios, narrada pelos índios Cheruques, que sempre, quando um índio, ainda jovenzinho, jovem, para ele receber o título de homem pela tribo, pelo seu pai, era necessário que ele ficasse uma noite sozinho na floresta. E nessa floresta seria colocado nele um pano que lhe tampasse-lhe as vistas, ele não poderia ver nada. E ali, dentro daquela floresta agressiva, ele sofreria, talvez, possíveis ameaças de feras perigosíssimas, picadas de insetos venenosos, de homens maus, caçadores que andavam por ali, o frio que poderia ser intenso. Então, ele enfrentaria várias situações adversas que poderiam fazer desistir. Mas se ele passasse logo pelo amanhecer, conseguisse ficar ali, no mesmo lugar, com os olhos fechados, com a veda no olho, ele teria o título pela tribo de homem, que era um motivo de grande honra para ele. E assim se foi. O índiozinho, jovem, passou toda a madrugada. Teve medo, teve hora que teve vontade de desistir, de voltar atrás, teve hora que ele revoltou, vou largar tudo. Teve momentos de coragem. E logo o dia amanheceu. Quando ele tirou o pano que tampava suas vistas, logo que o dia amanheceu, que ele percebeu que estava amanhecendo pelo calor do sol, ele viu do lado do seu pai. E se surpreendeu. E em lágrimas, emocionado, o seu pai falou: você pensou que eu te abandonaria? Então assim é Deus, nosso Criador. Por mais que as situações nos amedrontem, por mais que as situações nos levem à desesperança por discursos pessimistas, pela aparente desordem que alguns homens estão fazendo com essa situação, embora a situação vai se agravando, tenhamos a esperança que não estamos sozinhos. Como diz Eurípides Barçanufo, nosso querido mestre de sacramento, mestre espírita, invisibilidade não significa ausência. Os benfeitores estão conosco. Alfredo Júlio caminha conosco. Os benfeitores desta casa estão conosco. Ninguém está a sós. Muita paz e gratidão pela oportunidade e que Deus lhes pague pela atenção. Gratidão. Haroldo, Opa! nós agradecemos por tudo.
Você nos trouxe belíssimas reflexões. Que Deus te ampare, ampare a sua família. É sempre para nós uma honra contar com as suas contribuições em nossa casa, nossa tão amada casa, que também é sua casa, você é um membro efetivo dela. Então, esse nosso agradecimento e esperamos nos encontrar numa nova oportunidade aí, né? Quem sabe, não muito distante, presencialmente, sentindo, né, o calor humano, que é insubstituível, né? Mas muito obrigado. Fica aqui a nossa gratidão pelas suas reflexões na noite de hoje. Agradeço profundamente o carinho. Obrigado. Muito bem. Nós também queremos agradecer a todos que nos ouvem. Nós chegamos aí a um número de 20 participantes diretos. Quero lembrar que essa palestra está sendo gravada, depois a gente coloca ela no Facebook e ela tem um alcance ainda muito significativo. Estamos melhorando e desenvolvendo cada vez mais a plataforma para que ela possa atender o maior número de irmãos possíveis. Agradecemos profundamente ao belo trabalho que o Rafael tem feito nesse sentido. E sempre lembrando que as lives, esse trabalho online começou com um grupo de jovens lá da casa e que fazia o quadro Momentos do Evangelho, que manteve a brasa acesa, a chama acesa, propagando o Evangelho a todos. Então, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Semana que vem, quarta-feira, 20 horas, teremos um novo encontro. Nesse encontro, estaremos com o nosso companheiro, irmão da casa, Eurípides Barçanufo, falando sobre o Cristo Consolador. Então, vamos agendar aí nos nossos... colocar nos nossos compromissos esse encontro marcado para o dia 24, na verdade, é o dia 1º de julho, né? 1º de julho, na primeira quarta-feira do mês, Eurípides Barçanufo falando sobre o Cristo Consolador. Nós vamos divulgar, colocar aí, tanto para o grupo de WhatsApp da casa, como também no Facebook, a divulgação desse encontro.